Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui mais uma vez tirando dúvidas, falando da palavra do Senhor. Nós temos hoje uma pergunta que não foi enviada por apenas uma pessoa, que é uma dúvida de muitos cristãos, que é a seguinte: é correto o cristão jogar, apostar na loteria? Essa é a nossa pergunta de hoje. Pois é, então veja só, muitos dizem assim, a Bíblia não proíbe que eu jogue, que eu faça alguma aposta. Realmente a Bíblia não proíbe. Na Bíblia não tem, nenhuma orientação, nenhuma proibição direta, por exemplo, como não jogarás, como lá nos 10 mandamentos, não adulterarás, não roubarás. Não tem o não jogarás. Então, por causa disso, muitas pessoas acham que tudo bem, que pode. Só que a Bíblia não proíbe diretamente, mas ela nos dá princípios de que não devemos jogar. Por quê? Porque o sustento na Bíblia, desde o Jardim do Éden, depois que Adão foi expulso, então, ele teve que trabalhar. No Jardim do Éden ele já trabalhava, mas claro que era um trabalho que não trazia cansaço. E quando ele pecou então e foi expulso, Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então quer dizer, tudo que você tem, tudo que você adquire é pelo teu trabalho. Então a Bíblia nos orienta quanto a isto, de que o sustento ou o lucro, biblicamente, ele é visto como resultado do trabalho. Porque apostar, veja só, você vai estar dependendo não de Deus, mas da sorte. E a Bíblia nos diz o seguinte, quero ler com você 1 Pedro 4,10, que nos diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que está nos dizendo aqui? Que nós devemos, na realidade, servir, ou seja, usar o dinheiro que temos, usar os recursos que temos para ajudar os outros, e também porque nós somos despenseiros de Deus, quer dizer, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Então nós somos como que pessoas que estão apenas administrando coisas que Deus colocou na nossa mão. Então nós dependemos de Deus, aquilo que Deus nos dá é o necessário, E porque veja só, tem pessoas que ainda dizem assim: mas se eu jogar na loteria e ganhar um bom dinheiro, eu vou ajudar a igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta. Mas nós temos que entender o seguinte: se você quer ajudar a igreja, se você quer ajudar alguém, uma pessoa, então ajude com o dinheiro que você iria gastar na aposta. Porque o dinheiro da aposta você está jogando fora, não tem retorno, porque você não ganhou. Mas e se eu ganhar, eu vou fazer isso. Mas se você ganhar, então você está contando com a sorte e não está confiando no que Deus está te dando para o teu sustento. Não está confiando que Deus vai te dar tudo que você precisa. Então essa conversa de que se eu ganhar eu vou ajudar a igreja, isso é muito, como que eu posso dizer, muito infantil, muito sem raciocínio. Porque a pessoa, na realidade, se corrompe pela riqueza. Quer ver? Nós vamos ler também 1 Timóteo 6, 9 e 10, que nos diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então nós podemos ver aqui que Deus está nos orientando, que não devemos querer riquezas, querer ganhar, vou fazer uma aposta, por isso que se eu ganhar, eu vou ter o que eu não tenho, eu vou conseguir aquilo que eu sempre lutei e não consegui. Mas não é assim, porque na realidade, quando você depende da sorte, por exemplo, as pessoas geralmente quando vão jogar, dizem assim, vou fazer uma fezinha. Quer dizer, então a tua fé está no dinheiro, na sorte e não em Deus. Porque se você estiver dependendo, esperando ganhar algum dinheiro na loteria ou qualquer outro tipo de jogo, é porque você não está dependendo de Deus. E a palavra de Deus nos diz também no mesmo 1 Timóteo 6, só que agora no versículo 8, diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então a Bíblia nos orienta que por querer ficar ricos, muitos caem em desgraça, em ruína e perdição. Então, posso jogar na loteria? Poder, você pode, você é livre, mas você deve jogar? Porque o que você fizer vai dar um bom ou um mau testemunho para outra pessoa. Aí vão ver você jogando e vão dizer assim, olha lá, o cristão está jogando e é proibido. Né? Mas não é que seja proibido, é que não nos convém. Então, além de dar mau testemunho quando você joga, você indiretamente está dizendo para você mesmo que você está dependendo da sorte, do dinheiro, e não de Deus. Então, se você depender de Deus, você não precisa jogar. E uma última coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, ó. Você imagina Jesus no tempo que ele esteve aqui fazendo alguma aposta? Fica estranho, né? Então, a gente pode fazer aquela pergunta sempre, antes de fazer alguma coisa. Jesus faria isso? Isso que eu estou querendo fazer, Jesus faria? Então, com certeza, Jesus não faria isso, porque nós nunca podemos nem imaginar uma situação onde Jesus estaria dando ordem para algum dos discípulos, de repente, Pedro, vá lá e faça uma fezinha para ver se nós ganhamos na loteria. Isso é uma coisa inacreditável, né? Não, Jesus nunca fez e nunca faria uma coisa dessa. Então, para você saber se você pode ou não fazer, faça essa pergunta para você mesmo. Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? E com certeza no teu espírito você vai ter a resposta certa, porque o Espírito Santo vai te orientar e vai dizer, não, Jesus não faria isso. Então, o cristão pode jogar na loteria? Poder pode, mas não deve. Porque devemos depender de Deus e não confiar em sortes. É isso aí, gente. Graças a Deus. Então tá aí a resposta. Uma dúvida de várias pessoas. Agradeço aí a todo mundo que sempre tem participado, tem nos enviado perguntas através do Facebook, através do próprio YouTube aqui nos comentários, ou aqui na nossa igreja, muitos irmãos participam. Então eu agradeço aí a você que produz esse quadro aqui que é o Tirando Dúvidas. E eu convido você, se você tem uma pergunta, uma observação boa, é claro, deixe nos comentários, envie pelo Facebook, procure lá que você vai nos encontrar. E eu convido você a conhecer o nosso conteúdo aqui, basta você clicar aqui, ó, você vai entrar e conhecer todos os nossos vídeos. Eu agradeço a sua audiência, fique na paz.